Quantos pontos você precisa fazer no Enem para conseguir passar em medicina no ProUni? E quantos pontos você precisa fazer em matemática para conseguir ser aprovado com mais facilidade? Vamos falar sobre essas coisas exatamente nesse vídeo para ajudar você a se organizar e assim ficar muito mais perto da sua aprovação e de alcançar o seu sonho. Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, sou o professor Eduardo. E antes de começar, não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Assim você ajuda muita gente e eu posso continuar ajudando você. Uma das coisas mais importantes que os alunos mais procuram para conseguir estabelecer uma estratégia e assim ter mais chances de aprovação é saber as notas de estudantes que foram aprovados em outras oportunidades. Isso acontece no SISU, no FIES e no ProUni não é diferente. Por isso, nesse vídeo, vou contar para vocês algumas notas de estudantes meus, das mentorias, que foram aprovados no início do ano no ProUni. Com essas notas, vocês já podem tirar como parâmetro quanto que vocês precisam de pontuação nas próximas edições do ProUni. Como, por exemplo, no ProUni de 2024.2, no ProUni de 2025.1. Assim, vocês têm uma noção, por exemplo, se você vai se candidatar no ProUni de 2025, de quantos pontos você precisa para conseguir a tua tão sonhada vaga na faculdade. E todos esses alunos que eu vou falar para você na sequência, que foram apenas alguns daqueles que foram aprovados na mentoria, todos eles foram aprovados em instituições renomadas e concorridas, o que valida ainda mais essas informações, porque se com essas notas eles foram aprovados em instituições concorridas, às vezes em universidades menos concorridas, você pode conseguir aprovação com notas ainda inferiores. E principalmente nas edições de meio do ano, que as notas têm o costume, têm uma estatística de reduzir, você pode jogar esses valores um pouquinho para baixo e assim ter como parâmetro quanto que você precisa de pontuação, por exemplo, para ser aprovado no meio do ano. E não apenas isso, pessoal. Outra informação que eu vou passar para você de alguns alunos é o seguinte, a nota de matemática. Porque você sabe que a nota de matemática ela é muito importante para a sua média. Como o ProUni tem a média aritmética simples, se você tira uma boa nota em matemática, que é uma das 5 matérias, que mais eleva a sua média, você tem uma facilidade maior de aprovação. Dessa forma, é interessante você saber quantos pontos são suficientes para te ajudar a conseguir aprovação em medicina, tirando uma boa nota em matemática, né? Então, eu vou pegar minha colinha aqui, porque são muitos números para decorar, é difícil. Vou dar uma olhada aqui embaixo, porque eu estava olhando a minha colinha. Começando com o Vitor. O Vitor, ele era de Minas Gerais e ele foi aprovado na EMESCAN, lá no Espírito Santo. Ele foi aprovado pela lista de espera, e não foi dos últimos a ser aprovado na lista de espera, não. Então, o Vitor ele foi aprovado com uma média de 735,42, ou seja, uma média que não é tão alta. Eu vejo muitas pessoas falando que, só para você entrar em medicina do ProUni, a sua média tem que ser no mínimo 760. Obviamente não é isso. O Vitor, por exemplo, foi aprovado em uma universidade concorrida com 735,42, isso no ProUni do meio do ano, no início do ano, perdão. Daí ele teve uma nota de 604,4 em linguagens, de 726,7 em ciências humanas, 598,3 em ciências da natureza, ou seja, ele nem bateu os 600 pontos em natureza, e matemática 787,7 pontos, ou seja, conseguiu uma boa aprovação e também não nem necessário bater os 800 pontos em matemática. Além disso, na redação ele teve uma nota de 960 pontos. Então, o que você pode observar aqui? O Vitor, ele atingiu uma boa aprovação em uma universidade concorrida, renomada, e ele não fez nem 800 pontos em matemática. Se ele tivesse feito 800 pontos em matemática, a aprovação dele teria ficado ainda mais fácil, para você ver o quão importante a matemática ela é na sua nota. Além disso, ele teve um desempenho excelente em ciências humanas, fazendo 726 pontos, uma nota muito boa. Então, de modo geral, você pode observar que, mesmo em universidades concorridas, nem sempre é necessário bater ali os 760, 750 pontos. Daí, além disso, a gente teve o Francisco. Falando apenas da média do Francisco, ele teve uma nota de 734 pontos de média e ele foi aprovado na Unisa. Ou seja, a média do Francisco era ainda menor do que a média do Vitor e o Francisco foi aprovado na Unisa, na capital de São Paulo, ou seja, São Paulo capital. Então muita gente pensa, para passar em São Paulo é só 760. Não, Francisco, 734, aprovado no início do ano numa universidade na capital de São Paulo.
Ou seja, você consegue com menos de 740 pontos também essa aprovação, que é uma informação muito importante. E além disso, a gente tem, no caso o Francisco, ele foi aprovado na lista de espera também, tá? Mas ele também não foi dos últimos da lista de espera, teve gente atrás dele. Daí a gente teve também a Eduarda passou na Unimar, em Marília, São Paulo, e ela sim foi aprovada na chamada regular. Eduarda foi aprovada com 752,98, até porque a Unimar tinha menos vagas e tudo mais. Tanto a MSK do Vitor e a Unisa do Francisco tinham mais vagas. A Unimar eram menos vagas, só que a Eduarda foi aprovada na chamada regular. E ela passou com 752,98. Só que essa é uma nota que, por exemplo, se você vai às vezes para uma universidade pública, como cotista de escola pública, às vezes você não consegue a sua aprovação, né? Mas no ProUni ela conseguiu ser aprovada também em uma universidade no estado de São Paulo, em primeira chamada, tá? Daí, além disso, a gente também teve o André. O André, ele passou no ProUni, ele passou com bolsa integral na Faculdade Pequeno Príncipe, lá em Curitiba, também uma capital. O André foi aprovado na primeira chamada. E a nota dele era a nota mais alta aqui da nossa mentoria, ele passou com 761,5. Só que o André tem um detalhe muito importante que vocês precisam saber. Ele foi aprovado também na lista de espera na Universidade Federal do Paraná, também em Curitiba, a mais concorrida do estado. Ele foi aprovado na lista de espera através do SISU com essa nota de 761,5. Daí o André, muita gente pensa, mas quantos pontos em matemática ele teve? O André, ele fez 39 acertos em matemática, para você ver a diferença que faz a matemática na sua nota. A maioria das notas do André, elas foram parecidas com as do Vitor, só que o que diferenciou o André foi que ele teve mais acertos em matemática, levou a média dele lá para cima, 761,5. Então isso mostra a importância também da matemática na sua aprovação. Às vezes você tem ali um desempenho bom na maioria das matérias, só que se você bate ali os 850 pontos em matemática, isso facilita muito a tua aprovação, tanto no ProUni, porque pensa, menos de 2% das pessoas consegue mais de 800 pontos em matemática. E para você conseguir mais de 800 pontos em matemática, não é assim muito difícil. Se você faz 30 acertos, sendo extremamente coerente, você consegue 800 pontos em matemática. Aí, tendo um desempenho ok ali nas demais matérias, você vai conseguir uma média ali de pelo menos a média aqui do Francisco e do Vitor, de 735 pontos, e assim você já tem boas chances de aprovação. Então, o que eu quero que você tire aqui como parâmetro para você entender tudo isso e identificar quantos pontos você precisa para ser aprovado em medicina no ProUni. Você não precisa gabaritar a prova de matemática, não precisa gabaritar nenhuma das provas, não precisa tirar 1000 na redação. Você não precisa exigir tanto de você. Tendo um desempenho bom em linguagens, ciências humanas, ciências da natureza, batendo mais de 800 pontos em matemática, que você não precisa gabaritar a prova de matemática para bater mais de 800 pontos, basta ser coerente. E tirando mais de 900 pontos na redação, você vai conseguir aqui mais de 720, 730 pontos e assim você pode ser aprovado, principalmente se você é de escola pública, né? Lembrando que no ProUni tem toda essa questão da prioridade. Então, sendo de escola pública e conseguindo essas notas, você pode ser sim aprovado. Obviamente, esses alunos, o Vitor, o Francisco, eles não seriam aprovados em todas as universidades. A gente utilizou de estratégias para avaliar onde eles tinham mais chances de aprovação. No caso, o Vitor, a gente avaliou muitas universidades de Minas Gerais, porque ele era de Minas, e assim a gente queria ver onde ele tinha mais chances de aprovação, e nós acabamos optando pela MSK do Espírito Santo, pela quantidade de vagas e pela disponibilidade dele de mudança. E o Francisco, ele queria bastante a Unisa. Daí, como eu já tinha um bom conhecimento da Unisa, já tive um aluno que passou na Unisa no ProUni de 2023.2 com 724 de nota, já tínhamos esse conhecimento sobre essa universidade rodar. Isso é até um outro ponto, fazer todo esse estudo. E vimos assim que ele tinha chance de aprovação e foi de fato aprovado com 734 pontos. Então isso para mostrar para você que não, você não precisa tirar mais de 760, 770 pontos para passar em medicina no ProUni. Óbvio que se você quer, por exemplo, uma PUC da vida, daí é outra história, mas considerando a maioria das universidades, essas notas aí são muito boas para você também ser aprovado. E para você que chegou aqui até o final, se você quer, assim como, por exemplo, o André, alcançar o seu sonho também de entrar na faculdade, fazer a faculdade dos seus sonhos, medicina, seja pelo ProUni ou também por uma universidade pública, eu vou ajudar você
a conseguir. Por isso eu criei o Potência Matemática, o meu curso de matemática, onde eu ensino para você de maneira simples e direta o que você realmente precisa para a prova do Enem, sem enrolação com coisas desnecessárias para você perder o seu tempo. Não, lá você vai aprender aquilo que você realmente precisa para tirar mais de 800 pontos na prova de matemática do Enem. Assim como o André, que conseguiu 39 acertos, fez parte do Potência Matemática e alcançou o sonho dele, passou na FPP pelo ProUni e também passou em medicina numa universidade federal. Tudo isso depois de fazer o curso do Potência Matemática. E você também pode conseguir isso. Além disso, de todas essas aulas simples e diretas para ensinar para você de maneira simplificada o que realmente cai no Enem, você também tem acesso a simulados mensais com resolução em vídeo para testar os seus conhecimentos, tem acesso a um grupo exclusivo comigo para tirar todas as suas dúvidas, além de muitas outras coisas, módulos de macetes, módulos de estratégias e muito mais. Tudo isso para ajudar você a alcançar o seu sonho de entrar na faculdade. E você pode ter acesso a tudo isso por um preço super barato, pois o objetivo é justamente ajudar você. Portanto, garanta agora a sua vaga, não perde tempo, porque juntos vamos fazer você alcançar a sua aprovação. O link está na descrição e também no comentário fixado. Aproveita, garanta logo a sua vaga. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima.